eu sou Ana Karine Daros, atualmente sou juíza da 4ª Vara Federal de Itajaí, Santa Catarina, mas estive lotada em Francisco Beltrão de 2005 a 2010. Na época, a 2ª Vara Federal, né, na qual eu me titularizei, tinha matéria exclusivamente previdenciária, tanto rito de juizado especial federal, quanto ações ordinárias. E foi um desafio para mim ter ido trabalhar em Francisco Beltrão, porque a cidade ficava distante quase 500 quilômetros, né, da minha casa ou da minha base familiar. Claro que conforme o tempo foi passando, eu fui me integrando e Francisco Beltrão acabou se tornando a minha casa, né, no período em que eu estive lá. Quando a sessão de memória me trouxe o convite para gravar esse vídeo, muitas lembranças vieram à tona, porque já se passaram praticamente 15 anos, e eu lembro que na época a gente vivenciava uma justiça completamente diferente. Os autos eram físicos, todo o trabalho, 100%, era um trabalho feito de forma presencial. Então a gente viveu uma transformação muito grande, né, nesses últimos anos. E eu fiquei lembrando de algumas situações assim pitorescas que aconteceram. Teve uma ocasião em que eu participei de um mutirão, eram processos de Curitiba, da turma recursal, e eu lembro que eu estava indo para a justiça e eu vi no trânsito o furgão da Justiça Federal passando. Então era um furgão que Curitiba mandou com todos os processos para serem sentenciados em Francisco Beltrão. Então era muito interessante, eu vi aquele furgão passando com o letreiro Justiça Federal e falei, olha, meu mutirão está chegando. Então era um outro mundo, né, que nós vivíamos e bastante interessante. Lembrei também que volta e meia, como a nossa matéria era previdenciária e o nosso público era eminentemente agrícola, volta e meia não era incomum que nós recebêssemos frutas, caixas de frutas, como um agradecimento do segurado, né, frutas que ele mesmo produzia no seu terreno, como um agradecimento por ter sido bem atendido na justiça, por ter sido bem recebido, por ter sido acolhido e ter tido o seu pleito examinado. E isso para nós também era um motivo de satisfação, né? Porque era uma forma muito simples e muito direta de nós vermos que o nosso serviço estava sendo bem prestado, que era o objetivo, né, de nós estarmos ali. Tendo em vista que a gente tinha, digamos que acho que 90% dos processos de caráter rural, o nosso número de audiências e o volume de processos era muito grande. Então nós tivemos uma iniciativa que foi uma iniciativa assim exitosa, tão exitosa que nós repetimos 6 vezes, que foram nossos mutirões de audiências previdenciárias. Então, para realizar esses mutirões de audiências previdenciárias, nós fazíamos um treinamento de pelo menos 10, 11 servidores para atuarem como conciliadores. E nos mutirões eram feitas pelo menos 10, 11, 12 audiências simultâneas. Essas audiências, elas buscavam, né, a celebração de acordo entre o INSS e o segurado. E acabava sendo uma operação de guerra, digamos assim, porque vinham pessoas de todos os municípios da subseção. Então as prefeituras, né, mandavam ônibus para trazer essas pessoas, ou às vezes até os escritórios de advocacia contratavam ônibus para conseguir trazer todos os jurisdicionados a Francisco Beltrão. E nós precisávamos nos organizar também, não só para realizar essas audiências, mas também para receber essas pessoas. Então nós procurávamos deixar uma ambulância da Unimed a postos, né, caso tivesse alguma intercorrência. A Unimed disponibilizava uma enfermeira que ficava medindo a pressão das pessoas. Então acabava se tornando uma ação social que envolvia toda a comunidade. Os supermercados forneciam lanche, né, porque as pessoas vinham de longe,
às vezes passavam muito tempo ali, porque elas precisavam aproveitar o ônibus da prefeitura que saía de manhã, e às vezes a audiência dela estava agendada para algumas horas depois. Então era muito interessante. Eu revi algumas fotos e filmagens desses mutirões que eu vou disponibilizar para a sessão de memória, e é fantástico ver a interação de todas as pessoas, não só das pessoas da vara previdenciária, dos servidores, dos conciliadores, mas também participando, as oficialas de justiça participando, a Raquel, a Sueli, também toda a parte administrativa envolvida. Então tinha o Anderson da informática, que fazia toda a documentação, o Elton, que era supervisor do SEAJA, também, que fazia toda a organização dos mutirões previdenciários. A Raquel Poloni era minha diretora de secretaria na época e encampou a ideia, de tal forma que nós chegamos inclusive a fazer fora de Francisco Beltrão. Foi tão exitoso, tão bacana, que nós chegamos a fazer em Realeza 2 dias de mutirão de audiência. E a gente procurava também chamar a imprensa para poder cobrir isso, né? E noticiar para as pessoas, porque o previdenciário ele é sempre a face mais social da Justiça Federal. E em Beltrão, principalmente nesses mutirões de audiência, nós tínhamos uma possibilidade de interação muito grande com a comunidade. E nós víamos o resultado do nosso trabalho de uma forma automática, transformando a vida da pessoa ou daquela família. Então era muito gratificante, e nos meus 23 anos de magistratura foi a melhor experiência que eu pude viver, porque foi transformadora. Também não posso deixar de lembrar quando eu e o Edemar, na época, saímos pelo Paraná todo, em várias subseções, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, para fazer um treinamento de direito previdenciário e poder levar notícia, né, dessas nossas experiências de êxito na época, para outros servidores, para outras varas, para compartilhar, né, e enfim, poder otimizar essas iniciativas que nós tivemos e que tiveram frutos tão positivos. Então foi muito bacana. O Edemar era meu fiel escudeiro e também teve, né, essa possibilidade, essa oportunidade de passar a experiência dele, não só como oficial de gabinete, mas como conciliador, também tendo atuado ali na linha de frente das audiências. Assim como toda a assessoria, né, atuava, a Suzana já nessa época como procuradora, havia sido oficial de gabinete antes, mas estavam ali como assessoria atuando na conciliação, a Elisa, o Edemar, Ludmila, também servidores que atuavam na secretaria, a Samanta, que depois veio a ser minha diretora de secretaria em Curitiba, o Walter, que atualmente é colega da magistratura, também Silvânia, o Félix, Michel, a Marinita, o Carlos. Enfim, pude rever algumas das pessoas nas fotos, né, do mutirão. E apesar de ser sempre um perigo a gente nominar as pessoas, porque o risco de esquecimento é muito grande, porque, né, lá se vão 15 anos e a memória já não é tão boa quanto as lembranças são, eu me permiti nominar algumas pessoas assim, em agradecimento, né? A experiência que eu pude viver foi a minha primeira experiência de gestão de vara, gestão de pessoas em Francisco Beltrão, e não poderia ter sido melhor, né? Porque eu acho que o trabalho só surtiu efeito porque a gente tinha um ambiente tranquilo para trabalhar, democrático. As pessoas eram muito comprometidas e com uma boa formação técnica. E esse ambiente, ele era, digamos assim, o cenário perfeito para que boas ideias surgissem. E as boas ideias surgiam o tempo todo de todas as pessoas, e todo mundo se sentia muito livre e muito à vontade para poder dar sua opinião, e muitas vezes surgia a ideia de uma determinada forma, e conversando a gente modificava e implementava um projeto diferente, né, daquele inicial,
mas com a participação de todo mundo. Então, assim, eu agradeço muito, principalmente por vocês terem encampado, as pessoas que estavam na época terem encampado a ideia dos mutirões. Nós realizamos 6, de 2006 a 2008. O último deles teve a duração de 3 dias, todos os dias com 11 mesas simultâneas de audiência, e nós ouvimos, tomamos 990 depoimentos. Então eu acho que foi assim um feito muito bacana, que marcou muito a minha carreira. Imagino que tenha marcado a carreira de vocês também. Também tivemos o INSS, participando, mandando procuradores e prepostos de várias cidades para poder fazer frente a essa nossa iniciativa. A advocacia também encampou, a ideia e esteve assim muito aberta a fazer os acordos que eram propostos pelo INSS. Então foi realmente marcante. Aproveito para parabenizar Francisco Beltrão pelos 25 anos de história da subseção, parabenizar os colegas que estão à frente da subseção atualmente, a todos os servidores antigos e novos que chegaram nesses últimos 15 anos, e também compartilhar a minha satisfação e a minha felicidade de ter feito parte dessa história.